Porque com a quantidade de informações que nós temos acerca de drogas lícitas e ilícitas, a pessoa, quando entra, ela já entra sabendo que vai experimentar alguma coisa e vai correr riscos de se transformar num dependente químico. De todas as informações que a gente observa, a mais importante então que deve ficar para nós é exatamente que nós somos seres que precisamos sentidos. Ou seja, nós precisamos de direção para as nossas vidas. Nós precisamos de significados para as nossas vidas. E quando a gente perde o significado das nossas vidas, do que é existir aqui, do que é, o que nós estamos fazendo aqui, quem é que nunca parou diante de si mesmo, diante do seu espelho, e se perguntou, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? O que é estar aqui, nesse mundo? Nasci, encontrei uma sociedade pronta, um monte de maneiras de pensar a realidade, um monte de jeitos de pensar, como ser um ser humano, e eu já cresci, potencializei vida, cheguei no auge da beleza, né? E de repente, no melhor da festa, quando você já conhece alguma coisa, quando você já adquiriu às vezes uma estabilidadezinha financeira, o corpo começa a decair, e vai decaindo, e não há vitamina que sustente o corpo em pé, e você vai se percebendo, e de repente as mudanças estão acontecendo, e você começa a botar o pé e fala, não vou, gente, seguro, mas vai. Quem é que nunca parou para pensar, fazer, que sentido tem isso? Se a vida é só de berço a túmulo, não teria significado, não teria sentido nenhum. Mas tem. A gente se recusa a acreditar que não tenha um sentido. Então, isso é a base, essa busca desse sentido, desse alicerce, desse suporte de sustentação, de toda maneira de você pensar quem é você, o que é essa realidade, é que te dá a direção, é que te dá o sentido e a vontade de viver para desfrutar esse sentido. Porque mesmo que seja por segundos, mesmo que seja por minutos, mas vale a pena se você encontra esse sentido. Tá bom? Vai lá. E aí é o seguinte, família é oportunidade para que o homem supere suas crises. Já falamos. Porque é através da família que a gente reencarna. É através da família que a gente tem encontros com seres, outros seres, e tem oportunidades para se reeducar diante desses outros seres e, consequentemente, aprimorar continuamente o seu processo de autoeducação. Abaixa um pouquinho, Vicente, porque está dando uma reverberação. Hã? Tá ok. Está dando para ouvir aí atrás? Tá? Beleza? Vou chegar mais perto aqui. Aí então o que a gente vai precisar de perguntar então? Já que a gente está falando de crises, já que a gente está falando de família, e consequentemente a droga entra no meio familiar, e às vezes apronta o caos dentro dessa família, nós vamos ver o que é crise. A pergunta é exatamente essa. O que é crise? Quem já parou para se perguntar o que é crise? Porque todo assunto que você começa a conversar com as pessoas, no mundo de hoje, sempre vem essa palavrinha na frente da gente. Nossa, menino, eu estou um crisão aí fora. Está maior crise, meu. Jovem quando encontra, ó, você viu que crise? Tem uns que já falam, sem crise, meu. Tem as gírias que já vai indicando mais ou menos o que é. Olha o que é crise, tecnicamente falando. Situação grave em que os acontecimentos da vida social, rompendo padrões tradicionais, perturbam a organização de alguns ou de todos os grupos integrados na sociedade. O que quer dizer isso? Traduzindo, mudança. Ou seja, alguma coisa vem sendo trazidas, tradicionais. De repente pega um outro caminho.
ou de repente você chega numa encruzilhada em que você é obrigado a escolher. Então, o que é? Bota aí, mais um. Estado de dúvidas e incertezas. Então, o que é crise? Crise nada mais é do que um momento em que você escolhe. Agora imagine se eu virasse de repente para vocês e falasse assim: a partir de hoje vocês estão todo mundo proibidos de escolher alguma coisa. Vocês iam fazer o quê? Reclamar o direito de escolha. Porque eu quero, que tem gente que vai até intelectualizar, porque eu quero, que eu exijo, que eu estou reivindicando meus direitos de escolha, porque isso é um direito meu, é um direito que eu tenho de ir e vir. E aí se você virar e falar assim: você quer viver sem crise? Aí o cara vai: quero. Então eu estou tirando a chance, eu estou te proibindo de escolher. Crise é escolher. O que é crise? A palavra crisis, e crime, do grego, lá atrás, a única forma de você interpretar melhor a tradução dessa palavra é você pegar a mãe da gente, naquela imagem bem gostosa de infância, quando ela esparrama o feijão em cima da mesa, antes um pouquinho da hora do almoço, ou na parte da manhã, aí na hora que ela esparrama o feijão em cima da mesa, aí ela vai fazer o quê? Catar o feijão. Você já catar feijão? Eu era o responsável por catar o feijão em casa. Aí você vai com os dedinhos de pinça e vai tirar o que não presta e vai escolher. Isso é crise. Isso é uma crise. Você está numa crise danada. Esse é o sentido que tem crise. Tirar o que não presta e separar o que presta. Crise, então, é exatamente você chegar diante de um ponto em que você tem que escolher. E agora? Para cá ou para cá? O que eu faço? Por isso que é doloroso. Porque você tem que mudar. E você tem que mudar pela sua necessidade própria de mudar. E aí, volto de novo. Tem gente que não muda. Bota o pé no mundo e não vou. Principalmente mulher. Hoje os homens também, mas mulher mais. Mulher chega na frente do espelho de manhã e fica assim: gente, mas isso não estava aqui ontem. É doloroso, né? E aí começa aquelas coisas, né? Antigamente tinha umas plásticas que era uma maravilha, porque era só esticar, arrancava um bocadinho de cá e puxava de cá e ficava aquela coisa assim. Agora tem um tal de botox, que é a mesma coisa, porque enrijece o negócio, então assim. O cara que depois que usa botox, bastante botox, faz uma cara de alegria. Agora de tristeza. Agora de raiva. Não muda. Não muda. Porque enrijece, conserta, mas não muda também. Não tem mais expressão. Fica aquela cara de pau, literalmente uma cara de pau. Pode passar óleo de peroba que funciona beleza. E aí então, você se recusar a admitir as crises da sua vida, é você se recusar a escolher, é você se recusar a progredir, é você se recusar a ir em busca daquilo que te sustenta, daquilo que te dá inteireza, daquilo que te dá integralidade. Sem isso você se desestrutura. E aí muito facilmente você vai buscar recursos que não são recursos, dentre eles as drogas, dentre eles a desestruturação familiar, a desestruturação íntima, e vai por aí afora. Vai mais um. Superando as crises. Aqui a gente tem que lembrar de Valdo Franco, de Joana de Ângelo, que cita Mirei Lopes, e aí coloca os 4 gigantes da alma, que já está todo mundo, né, muito familiarizado com isso aí. Mas só para a gente relembrar, a gente tem que aprender a sair da rotina. A gente tem que aprender a aceitar as mudanças. A gente tem que aprender a mudar, naturalmente mudar. E a mudança significa envelhecimento. E esse envelhecimento é exatamente conquistas. É curtir cada momento profundamente.
sabendo que você não tem outras chances. Presente existência, você não tem outras chances, porque o corpo está em, depauperação absoluta, porque vai exatamente a cada dia que passa você vai perder um monte de células, que você não vai recuperar mais, porque pela alimentação você não dá conta de recuperar todas as células, e aí o déficit vai ficando cada vez maior daqui uns dias, aí você está lá no final, e a pessoa que faz a rotina, faz aquela rotina, e acha que tem segurança na rotina. Tem gente que você pode acertar relógio com ele. Immanuel Kant, que viveu um tempo atrás, o pessoal da praça ficava esperando ele sair da casa dele, porque todo dia, era um ritual, ele saía exatamente às 15 horas, ele saía da sua casa e ia dar uma volta na praça. Aí o pessoal ficava esperando. Na hora que ele apontava na porta, todo mundo acertava. 15 horas. Rotina. Toda vez que eu falo isso, eu lembro da Pantera Cor-de-Rosa, aquele desenhozinho que tinha. Um dia tinha um desenhozinho que era só sobre a rotina desgastante de todo dia. E aí eu achava bonitinho porque é o seguinte, ela acordava todo santo dia do mesmo jeito. O despertador tocava, ela pegava com os olhinhos fechados, pegava uma marreta e pá! Espedaçava todinho o despertador, aí já vinha uma mãozinha mecânica, passava assim em cima do criadinho, arrastava os pedaços do despertador para dentro de um fosso. Lá dentro do fosso estava cheio de despertador quebrado. Aí ela ia levantando assim com as mãozinhas, até assim, ainda dormindo, com aqueles risquinhos vermelhos no olho. Aí chegava, ia lá na cozinha, passava rotineiramente na mesma mesinha, pegava 2 colherinhas de açúcar, jogava na boca, ia na frente, pegava outro potinho, pegava 2 colherinhas de pó e colocava na boca, ia lá na frente, pegava um copo d'água e jogava. Lá dentro, em algum lugar, vai virar café, vocês podem ter certeza que vai. Rotineiramente. E ela ia, e eu pensava assim, nossa, que coisa mais dolorosa. Rotina. E aí vai. Se você não consegue superar, vencer a ansiedade, os problemas do nosso tempo, ansioso. Tem gente que não dá conta de vencer a ansiedade. A ansiedade é aquela coisa, a pessoa não dá conta de viver o momento agora. Ela não dá conta. Porque a cabeça dela está no daqui a pouco. Então ela está aqui agora e fica pensando assim, gente, não é possível. Que hora que você vai calar a boca? Meu Deus do céu. Já falou demais, né? Eu preciso comer um trem. E aí chega em casa, o ansioso não dá conta de viver com ele mesmo, porque ele nunca está no seu espaço-tempo. Ele está sempre no daqui a pouco. Então ele está aqui pensando, na hora que eu chegar lá em casa, o que eu vou fazer? E aí tá. Tem uns que são, juramentados. Divaldo Franco fala que tem ansioso que é ansioso porque nasceu para ser ansioso. Sabe aquele ansioso que já chega na porta, principalmente no dia de palestra, assim, já chega e fica assim, eu sei que vai fazer a palestra? Você tem mais ou menos quanto tempo vai durar? Você já sabe mais ou menos quanto tempo vai durar? E ele não fica satisfeito, ele senta na frente. O ansioso gosta de sentar na frente porque ele vai controlar o horário do orador. Não é assim? Aquilo a gente começa a falar e ele olha para você. E aí quando ele percebe que você está olhando para ele, ele olha para você e passa do horário que você vê. Estou te controlando. O ansioso é assim. E aí toda vez que eu falo disso, a pessoa me cobra. Se eu não falar, a pessoa me cobra. Porque meu pai era filósofo de roça. Aqueles filósofos que quando falam uma coisa, você fica 30 anos tentando decifrar o que é. Principalmente quando está fazendo um pitim de paia, agachado. Aí está agachado, fazendo um pitim de paia. Aí eu chegava perto do meu pai e virava, pai, o que é esse trem de ansiedade? E ele falava com aquela filosofia pura dele. Dá uma lambida na palha. Ansiedade é como, por exemplo, assim, você num domingo não está fazendo nada, aí você vai almoçar e come os 2 pratão de macarronada dessa altura, toma os 2 copões de refrigerante e depois de uma meia hora você fica com aquele barrigão.
E aí você começa até a ter falta de fôlego. E aí você começa a querer um trem. Porque o ansioso é aquele que quer uma coisa, mas você chega perto dele, o que você quer? Eu não sei, mas eu quero. Me dá. Não sabe o que quer mais, mas quer. Então, depois do domingo, depois de uma meia hora, você já fica para lá e para cá assim, gente do céu, parece que eu estou querendo um trem. E chega perto da mulher e fala, o que é que tem de bom aí? O ansioso, ele não pode passar perto de uma geladeira. Eu acho que ele pensa que a geladeira vai ficar com raiva dele se ele não abrir. Então o ansioso, toda vez que ele passa perto de uma geladeira, ele abre e afasta e olha e pensa e mexe. Gente, mas não tem nada nessa casa para a gente comer. É o ansioso. Se você não consegue elaborar isso, você vai passar para o terceiro naturalmente, porque a pessoa que está rotineiramente construindo uma vida que não tem sentido, que a pessoa que repete todos os dias a mesma coisa, não tem sentido. Exupéry coloca no Pequeno Príncipe uma cena que é exatamente essa rotina. Tem o acendedor de lampiões. Todo dia a função dele é ir lá acender o lampião. Mas como o planetinha era muito pequenininho, ele na mesma hora tinha que apagar o lampião. E ele acendia de novo. E ele apagava. E acendia. E apagava. Aí o Pequeno Príncipe virou para ele e falou assim, para que você faz isso? Eu faço, eu tenho que fazer, eu faço. E ele saiu reclamando, isso não é um ser humano, isso é um cogumelo. Não pode ser um ser humano, porque não tem sentido a vida. É uma rotina vazia. Não consegue entender o que está acontecendo. Então vai, vencendo a ansiedade. Aí você vai, se você não consegue elaborar a ansiedade, você vai cair no medo. Porque você começa a ficar com medo de tudo. Aí começa, nós temos que fazer uma prevenção, nós temos que prevenir. Mulher do céu, o dólar subiu de novo. Aí compra dólar, aí baixa. Por que não há dólar? E vai criando muitos e muitos medos. Numa sociedade igual a Divinópolis, por exemplo, existe criminalidade? Existe. Mas proporcionalmente, qual que é a proporção de bandidos que existe em Divinópolis em relação à nossa comunidade? No entanto, você vê gente que tem medo de ser assaltado toda hora. Tem gente que tem medo do vizinho. Sai a porta para fora, se o vizinho sair também, ele já vai... E aí começa a ter medo de tudo quanto há. Tudo. Medo. É um medo constante. Medo de perder emprego. E aí fica lá. É lógico, isso aí é uma denúncia. Porque o cara que tem medo de perder o emprego é porque não tem competência para estar lá. Então qualquer coisa é motivo para a pessoa ficar abalada. E aí, quando aparece uma lista de dispensáveis, nossa senhora, eu não quero nem olhar. Dessa eu não escapo. Meu Deus do céu. Olha lá para mim, Zé, vê se eu estou lá. O Zé com a roleta. Tá não. Medo. Tudo passa a girar em função do medo. Se não consegue elaborar, ele vai cair na solidão. E aí, ele só vai começar a aprender a dar valor na vida, porque quem é que aguenta viver com uma pessoa que está nessas fases anteriores? Toda hora que você chega perto dele, ele só fala de crise. Toda hora que você chega perto dele, ele nasceu para ser infeliz. E opta por ser infeliz, porque felicidade é uma opção. Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não sou feliz, porque você quer. Mas eu sofro muito. O sofrimento não tem nada a ver com infelicidade. Mas porque dói muito. Dor não tem nada a ver com infelicidade. Não tem. Dor e sofrimento não tem nada a ver com infelicidade. Infelicidade ou felicidade é uma questão de escolha. Tem gente que nasceu para ser infeliz. É aquela criatura que desde manhã o céu está aquela maravilha, azul, convidando para as coisas. Você vira para ele e fala assim,
Bom dia por quê? Tem nada que dizer. Acabei de escutar agora no jornal. Nós temos um problema sério. O quê? Aconteceu um negócio lá no Timor-Leste que deu um problema nas bolsas de valores. Você tem muito dinheiro aplicado na bolsa? Não estão. Mas isso vai dar problema. Não estão, mas vai dar problema. E aí, de vez em quando, costuma arrancar do bolso um comprimidinho. Aí você vira, o que é isso? É balinha? Não, comprimido. Pra quê? Para mim trabalhar hoje. Ele toma comprimido, olha as drogas. Toma comprimido para levantar, para almoçar, para ficar feliz, para deitar e para fazer o negocinho com a esposa. Tem uns azulinhos, vocês já viram como é que funciona? Droga para tudo enquanto é lado, você vê. E aí a pessoa, de manhã, a vida está lá, e ele vai ficando solitário, porque a pessoa não consegue conviver mais, não consegue conviver mais tranquilamente, e fica aquela coisa dolorosa. A vida vai se apartando dele, ele vai se marginalizando e está no meio da multidão se sentindo solitário, porque não tem ninguém para conversar, porque ninguém aguenta o papo da pessoa. Porque, conviver com um infeliz, aquele que já escolheu ser infeliz, é doloroso. Porque o infeliz, às vezes você percebe, eu não vou dar uma chance para ele, tadinho. Quem sabe às vezes ele me ora, né? E aí você vira, tinha um cara que passava na porta da minha loja todo dia, os mal-humorados, esse que não aguenta mesmo você viver. Tudo quanto vai para ele está ruim, ele tem que projetar a culpa dos seus problemas em alguém. E quando você começa a conversar com ele, ele já vira para você e fala, mas que crise, hein? Será que nós vamos aguentar mais essa? Aguenta! Eu já aguentei inflação de 85%, já aguentei sem inflação, com inflação. Meu pai nasceu com crise, morreu com crise, viveu com crise. Eu nasci com crise, viveu. Na época de Jesus tinha crise, antes de Jesus tinha crise também. Lá no paraíso de Adão e Eva tinha crise. Tinha tudo, todo mundo tinha crise. E ele não, que crise. E aí você vira para você, olha, presta atenção, para pensar a vida. E hoje escolha ser feliz. Escolha isso. Mas como é que é isso? Escolha. Tem gente que escolhe, quer ver? Ele então um dia, eu virei para o meu avô pedindo um negócio. Oi, leva esse pacotinho e entrega o meu irmão lá. Ele trabalha lá perto da sua loja lá. Entrega ele, por favor. Isso para o cara infeliz é um drama. Porque ele já pega o pacotinho com má vontade assim. Sabia. Hoje é meu dia. E aí ele já sai dali e ele vai procurar assunto com o cara que está no ponto de ônibus. Mas tem gente que é manso, né? Não sei para que eu fui passar naquela rua. Eu tinha que ter passado naquela rua para ter esse problema. Agora tem que levar pacote para os outros agora. Tem gente que eu vou te contar uma coisa, se a gente deixar, meu filho, quer subir é aqui, ó, quer montar é aqui, ó. E a pessoa que nunca viu a criatura fica olhando para ele. Tem gente que é assim mesmo. Ele entra no lotação, cria caso com o trocador, porque já está enfesado, esbarra em alguém, senta-se e procura assunto com o do lado. Mas eu vou te contar, tem gente que gosta de explorar a gente, né? Vou te contar um negócio. Tem um colega meu aí que é só passar na porta da loja dele, ele arranja umas encomendas pra gente. Chega lá e entrega o pacote assim, ó. Seu irmão é manso demais, né? Cedo assim. Entrega o pacote, trabalha o dia inteiro injuriado. À tarde ele chega em casa, a esposa já está recebendo aquele sorrisinho. Ei, querido, como é que foi? Ele, mal. A situação está brava. A vida não está fácil e tem gente que gosta de explorar a gente. Vai dormir falando para a esposa. Você conhece quem é fulano? Eu vou te contar uma coisa. Aquilo a gente tem que cortar a vorta dele. E no outro dia de manhã acorda mais mal-humorado ainda. E a mulher às vezes vai dar uma chance para ele, vai despedir no portão. Mulher gosta de despedir no portão. E aí já vai até com a boquinha armada, né? E ele nem tchum, vai despedindo lá de manhã. Bem, tchau então.
Ele, tchau, nem olha para trás. Mulher gosta desses treinos na porta. Se tiver uma vizinha olhando, aí que vale a pena. Porque é aí que tem sentido. Para matar é a de inveja. Costuma o panaca nem olhar para trás e ir embora. Tá feito em gastalho. Porque geralmente, cuidado você aí que tá nesse esquemazinho de vida. Porque numa dessa, a comadre fica lá triste, olhando ele pegar o ônibus, pegar o carro. E de repente tem sempre um vizinho, geralmente de nome Ricardo. Vamos lá, menino. Você precisa então aprender a construir a sua autoestima, porque é o único antídoto que você tem contra todo e qualquer processo de autodestruição. E dentre eles, a droga. Dentre eles, a delinquência. Dentre eles, a violência gratuita, a prostituição. Aí, é isso aqui, a afirmação de si mesmo como membro atuante e útil da humanidade. Não desista de ajudar. Sabe quando as pessoas, por exemplo, estão lá descendo aquela escadinha e vai na solidão e já está no último fim da picada, que já começa a ter problema sério, pânico, que junta medo, ansiedade, solidão, a pessoa fica com pânico, a pessoa tem medo da vida e começa a se esconder dentro de casa, depressão e vai por aí afora. Sabe o que os médicos hoje estão receitando para essas pessoas? Vai fazer caridade, menino. Vai fazer caridade. Vai para um hospital de câncer. Chega lá e pega uma criança desse tamanhozinho aqui, caniquinha, cheia de remédio espetado para todo lado, bota ela no colo, senta, faz um carinho, pega a papinha e vai dar na boquinha dela. E você vai descobrir que o seu problema é muito pequeno em relação ao problema de uma criança dessa. E aí você sai de lá pensando assim: oh Deus, desculpa, tá? Foi mal. Porque aí você começa a descobrir que a sua vida é muito melhor do que você imagina. E você pode exatamente assumir o seu papel na sociedade. Né? Quando a gente, dentro do centro espírita, quando a gente pergunta assim: quem quer me ajudar? Eu dei um probleminha amanhã, né? Tá? Ou aquela história, assim, quem sou eu? Eu não tenho evolução para isso não. Para carregar a cadeira não tem evolução para isso não. Eu te ensino, é só pegar a cadeira, abaixa-se, levanta-se com a cadeira e anda até o local e entrega. Só. A gente evolui a pessoa na marra, quando não é. Então, assuma o seu espaço na sociedade e faça a sua parte. Não deixa para o outro fazer a sua parte, não, que ele vai ficar com duas tarefas. A gente às vezes acha que a gente não é povo, não. A gente não faz parte da comunidade. A gente está num bonde esperando o ônibus, de repente passa um bicicleteiro, cai. A pessoa fica: ô gente, ajuda aí, gente. Não tem ninguém para ajudar, não? Vai lá você e ajuda. Assume a sua parte. Vai, menino. Buscando sentido. Aí você tem que começar a buscar. Olha, a introspecção cria o clima de segurança emocional para a realização de cada ação de uma vez e a vivência de cada minuto no seu tempo próprio. Já é um exercício para você vencer sua ansiedade. Viva o momento de agora. Desfrute o momento de agora. Porque você vai sentir se envelhecer gostoso. Sabendo envelhecer. E aprendendo com o envelhecimento. Gostoso. Curta o dia de hoje. Porque se você não fizer isso, todos os grandes médicos que trabalham, Dr. Roberto Chiniachik, Elizabeth Kubler-Ross, Dr. George W. Meek, que trabalharam com pacientes terminais. Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra norte-americana, naturalizada norte-americana, escreveu um livro sobre a morte, o paciente terminal, aquele que já está no final de carreira, que já não sai mais do hospital vivo, porque ele vai desencarnar, ele está esperando a hora da morte. Esses médicos percebem que todos eles, na hora que o médico passa perto da cama, eles agarram no jaleco: doutor, por favor, não deixe eu morrer não. Não deixe eu morrer. Por quê? Eu preciso realizar coisas.
Eu quero viver. O que você queria? Eu falei, Elizabeth Kubler-Ross perguntou a uma das suas pacientes que já está faltando uma semana no máximo para desencarnar. Não dava conta de levantar mais, não dava conta de sair para fora do hospital mais, ligadas a aparelhos. Ela perguntou para ela, se eu tivesse condições de te deixar sair daqui, o que você mais gostaria de fazer agora? Eu queria pisar com os pés descalços numa grama molhada, segurar a mão da minha mãe e dizer para ela que eu a amo, e ver o sorriso dos meus filhos e curtir o sorriso dos meus filhos. Nenhum desses médicos narram experiências de pessoas que estão no leito de morte, que se arrependeram por não ter investido em dólar, que se arrependeram porque não compraram mais imóveis, que se arrependeram porque não fez mais. Todos se arrependem por não ter curtido a esposa, o marido, os filhos, o pai, a mãe. Todos, é 100% a pesquisa. Descubra o que você pode fazer. Entre para dentro de você mesmo e fazer o que eu quero da minha vida, e lute para conseguir. Não desista dos seus sonhos, senão você vai se desestruturar e ser presa fácil no mundo das drogas, e todo e qualquer tipo de droga, inclusive as drogas comportamentais, que são desestruturações do próprio comportamento humano. Buscando sentidos te remete a um pacote para entregar. Quem conhece essa metáfora? Eu já falei tanto desse pacote. Esse pacote é uma metáfora do filme O Náufrago. Alguém aqui já assistiu? O Náufrago. O Náufrago é um filme que é uma reflexão sobre o sentido da vida. O que é o sentido da vida? É exatamente está na crista da onda. O filme, há 1 ano e meio atrás, fez um sucesso assim, relativo, porque ninguém gostou do filme, porque o filme é muito quieto, muito parado. Mas quem assistiu e entendeu o filme, adorou o filme porque é lindíssimo. Esse filme reflete sobre o sentido da própria vida humana. Ele passa-se com um personagem norte-americano que trabalha no FedEx, que é semelhante ao nosso Sedex, uma empresa conceituada, eficientíssima. E aí ele, como executivo desumano, executivo que ainda está na liderança do século atrasado, John Wayne, que desrespeita o ser humano, que não conquista o ser humano que trabalha com ele. E ele, para testar o serviço, a eficiência do serviço, ele simplesmente compra um cronômetro. Esse cronômetro, ele zera o cronômetro, coloca ele dentro de um pacote, embrulha e manda para ele mesmo na Rússia, ou lá do outro lado do mundo, um lugar, eu não me lembro mais. E aí ele pega o avião e vai. Com 27 horas ele chega lá e está esperando o pacote. Nada. Chegou com 70 e tantas horas. Aí ele pegou aquilo, abriu, mostrou para os funcionários, reuniu todo mundo, subiu num palanque. Isso é um absurdo. Num mundo globalizado, predatório, onde o darwinismo social, os mais aptos ficam, os menos aptos rodam, está campeando solto. Vocês acham que nós vamos sobreviver com essa ineficiência do nosso... E foi falando. Criou-se um personagem insensível, desumano. Aí ele pega o avião de volta para voltar para os Estados Unidos, cai, único sobrevivente, e vai morar numa ilha 4 anos sozinho. E lá na ilha, sem micro-ondas, sem celular, sem computador, sem nada, ele vai ter que se encontrar consigo mesmo e descobrir o que é ser um ser humano e sobreviver às suas próprias custas. E aí ele vai ter que desenvolver um sistema de sobrevivência. Ele vai ter que aprender, ele vai recapitular toda a história do ser humano no planeta Terra. Ele vai ter que passar por todas as etapas. No filme fica claro isso aí. Ele está com sede, ele desesperado para buscar, ele vai buscar um coco,
Esse homem fica desesperado para abrir esse coco. Ele morde no coco, ele joga o coco no chão, ele joga o coco na pedra, ele chuta o coco. Aí de repente ele senta num canto e pega uma pedra e bate em cima do coco. E bate tão desesperadamente que a pedra se lasca. Pedra lascada. E vai passar. Ele tem que aprender a fazer o fogo. Ele tem que aprender a morar nas cavernas. Ele tem que aprender tudo. E interessante que os pacotes que estavam no avião que caiu foram chegar na praia. Ele ficou alegre. Opa, graças a Deus tem alguma coisa para me salvar. E ele, como era uma pessoa muito inteligente, ele abriu todos os pacotes, menos um. Um pacote que tinha um símbolo de um rancho americano com 2 asinhas. Ele sabia que ele podia abrir todos os pacotes, menos um. Por quê? Porque se ele abrisse todos, ele não teria sentido para viver. Ele não teria um objetivo. Ele não teria uma meta. Ele não teria uma missão na vida. E quem não tem uma missão, quem não tem uma meta, quem não tem um objetivo, está morto. Literalmente morto. É daí que você vai se enveredar para as drogas, prostituição, delinquência e tudo mais. Você desestrutura. Quem não tem sentido está desestruturado, fragmentado. E aí então ele fica lá, ele pega esse pacote, aí ele vai abrindo os pacotes. Ele abre o primeiro pacote, tem um par de patins de gelo, e ele numa ilha tropical. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Tirou a lâmina e fez uma machadinha. Criatividade. E aí ela abriu o outro, tinha um vestido de festa. Botou o vestido na frente, não vai me servir. Tirou o pano, fez samburá para pescar. E foi utilizando. Todos os pacotes dava para ele um motivo para ele criar alguma coisa. Mas o pacote que se transformou no símbolo da vida dele, porque era o sentido. Sentido aqui tem 2 aspectos: sentido de significado e sentido de direção. Aonde ele vai e o que significa ele ir. Então ele guardou. O pacote ficou tão sagrado para ele que ele colocou ele num tótem dentro da caverna dele. E ali ele fez exatamente o traçado do sentido dele. Porque embaixo tinha o retrato da noiva dele, aquela que seria a sua esposa. E o pacote, que era o futuro dele, do outro lado. Então ele olhava toda noite. Você podia até escutar o pensamento dele. Ele na caverna e ficava olhando para o retrato da sua futura esposa, que era a sua memória, que era o seu passado. Por isso a importância da gente preservar o nosso passado, a nossa identidade cultural, a nossa identidade social. Senão a gente perde o sentido do mesmo jeito, porque a gente fica andando igual barata tonta, não sabe para que lado que vai, volta nas mesmas pessoas. Assim? E ele olhava o retrato da esposa, que era o passado, ele no presente, e o pacote, que era o futuro. Você escutava até o pensamento dele: eu hei de sobreviver, eu tenho que me manter vivo, porque eu tenho que entregar esse pacote, e eu vou entregar esse pacote, custe o que custar, eu tenho que entregar esse pacote, eu vou me manter vivo. E conseguiu. Ele conseguiu sair ao alto mar, foi resgatado e levado para a civilização novamente, com o pacote debaixo do braço. Na hora que ele chega na cidade, a empresa dele já nem lembrava dele mais, já tinha colocado outras pessoas, já estava completamente fora. A esposa dele, aquela que seria a sua esposa, já tinha se casado, já tinha filho, já não tinha mais nenhum sentido a vida dele ali. Aí o que restou para ele? Entregar o pacote. E ele foi entregar o pacote. E olha, interessante, é simbólico. Não interessa o que é que tem dentro do pacote. Não interessa para quem é o pacote. O que interessa é que você tem que ter um pacote para entregar. Você tem que ter. É o seu sentido. Seja que pacote for, você tem que ter o sentido. Tanto é simbólico que a cena do filme é o seguinte: na hora que ele foi entregar o pacote, lá no rancho, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Ele chamou, pelejou, tá? Foi lá e colocou o pacote lá no chão. O que acontece com uma pessoa que o sentido da vida dela é entregar um pacote? O que é que acontece quando ela entrega o pacote?
perde o sentido. Ela tem que encontrar um novo sentido. E a cena do filme é simbólica. Ele sai de lá e vai para o meio do encruzilhado, onde encontrava duas estradas, vai lá para o centro da encruzilhada e olha significativamente para os quatro lados. Olha para cá, olha para cá, olha para cá e olha para lá. Literalmente procurando um novo sentido. Aí nessa hora, o filme é genial, porque aí aparece uma caminhonete. E aí desce uma moça simpática, generosa, de um sorriso meigo. Vira para ele: tá perdido, é? Ele é. Para quem está perdido, qualquer caminho é caminho. Né? Para quem está perdido, qualquer caminho é caminho. Ele falou o nome de uma cidade. Estou procurando a cidade e tal. Ela deu as instruções, tudo direitinho, tá? Entrou na caminhonete. Tá tudo bem mesmo com você? Ah, tudo bem. Entrou e saiu. Na hora que ela sai, ele vê a traseira da caminhonete e tem o símbolo do pacote das duas asinhas, o símbolo do rancho. Aí ele dá um sorrisinho e acaba o filme. Aí tem gente que sai injuriada. Ah, não, gente, agora que o trem ia ficar bom. Mas é para isso que o filme de arte serve. É para te dar um soco na boca do estômago e falar para você: eu te trouxe até aqui, agora você cria. E todo mundo sai do cinema, cabecinha baixa, tristonho, uma sensação, né, de náusea sartriana. E aí a pessoa começa, os namoradinhos saem com cabecinha baixa, mas a cabecinha está assim: gente, mas não é possível, eu tinha que ir lá. Eu tinha que ir lá no rancho, quem sabe pintava um clima e vai fantasiando para casa. Nossa, se você imaginar até onde vai essas fantasias, menino, não posso nem falar que tem criança perto. E aí, esse sentido é exatamente o que é que representa na nossa vida. Você tem que buscar esses significados, porque se você encontrar isso, você vai encontrar a paz, essa quietude, que não é quietude de água parada, é paz porque você sabe onde que você quer. Então as crises que vêm para você, você olha e escolhe serenamente. Isso aqui é paz. Paz não quer dizer que vai acabar os seus problemas. Paz não quer dizer que vai acabar suas dores. Paz não quer dizer que vai acabar seus sofrimentos. Paz quer dizer que você sabe, já tem ação para escolher na hora certa, no lugar certo. E vai. E ó, aí nessa hora você tem um sentido aqui, ó, na sua mão. E quem tem um sentido não perde. Vai, menino. Vai acabando. Harmonia. É um conceito que tira da música, entendeu, Eduardo? Né? Harmonia quer dizer o quê? Igualdade na diversidade, igualdade na diferença. Tem gente que chega perto da gente, quando a gente acaba de fazer palestra, nossa, Zé Amaral, você tem que ajudar. Lá em casa é uma desarmonia, a minha família é uma desarmonia. Como que é o negócio da vida? Lá em casa é cada um de um jeito. Um gosta de feijão, o outro gosta de açúcar, o outro gosta de não sei o quê. Mas até agora você está falando de harmonia. O que é desarmonia? Desarmonia, a pessoa não consegue interpretar. Ela interpreta a harmonia, que é a diferença. Se você tem 5 anos, não, lá em casa eu trato todo mundo igual. Passar régua, todo mundo igual. Você não gosta de feijão? Não, mas vai ter que comer. Porque orquestra, 100 instrumentos, cada um com um som diferente. Quando você vai ver a afinação da orquestra, tudo diferente. Mas na hora que o maestro bate a batuta e levanta a batuta, 100 instrumentos, se ele puxar um acorde, um som só. Isso é que é harmonia. Então respeite as diferenças. Trate as pessoas como elas merecem ser tratadas. Isso é relação sujeito-sujeito. É você respeitar a subjetividade do outro. E aí fé não tem nem como. Você está dentro de uma casa onde a fé faz parte. E é fé racional. Não é a fé que você mergulha no escuro. É a fé que você sabe, porque você já fez a introspecção lá e já optou, e já conseguiu chegar nesse ponto de consciência de onde você quer chegar. E aí você já estabeleceu sua meta.
Você já estabeleceu o seu pacotinho para carregar e entregar. E se você chegar lá, você vai chegar no amor. E olha, para entender o que significa essa consciência do sentido, eu tenho como referência meus ídolos, uma baixinha desse tamanhozinho que chama-se Daniela Hipólito. Vocês conhecem? A nossa ginasta. É a gracinha. Toda vez que você vê ela numa entrevista, ela está sorrindo. Aquela coisa, humildade. Não tem patrocínio até hoje. Tem ajuda de custo. 6:30 da manhã ela já está de pé. 7 horas ela está no local de treino, pega o ônibus. E segundo algumas reportagens a gente viu, o pessoal fala que ela coloca marmita na bolsa. E eu fiquei até achando isso, não é possível. E vai, e passa 7h30 treinando, pulinho para lá, pulinho para cá, calos nas mãos, por todo lado. Vai lá, chega lá e vira para ela e fala assim: menino, ninguém liga para você nesse país. Nesse país ninguém quer, o Osmar Prado disse na televisão há poucos dias atrás. Nesse país é intencional que a gente não queira que os nossos jovens tenham ídolos como Daniela Hipólito. Intencional. Voz de Osmar Prado no programa do Raul Gil, Tirar o Chapéu. Aí o que a gente começa a pensar? Vai lá, tenta tirar ela de cabeça. Ela tem um sentido aqui da vida dela, e ela não vai tirar isso da sua frente de jeito nenhum. Se você chegar lá e falar: desiste, ninguém te dá valor nesse país, procura outra coisa para você fazer, ela é capaz de virar para você e falar: não. E se ela tivesse escutado esse papo nosso aqui, ela viraria para você e fazer: não, eu tenho um pacote para entregar, e eu vou entregar em cima de um pódio de Olimpíada, e eu vou lá entregar esse pacote, ou eu morro tentando. Não desiste. Quem tem um sonho e sabe que está de posse do sentido, não desiste, porque se manifesta para o mundo assim. Para nós não tem sentido nenhum ficar dando pulinho para lá e para cá em cima de uma trave, mas para ela, o pacote dela é esse, e ela vai em busca disso. É por isso que funciona. É por isso que as Olimpíadas são verdadeiros repositórios dessas cenas que nos comovem até a alma. E não precisa de ganhar para ficar feliz, para ficar famoso, não. Nas últimas Olimpíadas de 2000, não sai da minha cabeça a cena do Eric Moussambani, um nadador da África, que não sabia nadar. Foi convidado pelo Comitê Olímpico, segundo as entrevistas que eu vi. E chegou lá na frente, outra lição de vida: não tem medo de pagar mico. Hoje em dia o mundo quer gente assim, que não tem medo de dar a cara para bater, que não tem medo de pagar mico, porque só as pessoas humildes sabem que tem que aprender, porque as pessoas que acham que sabem tudo são os ignorantes, porque os verdadeiros sábios sabem que nada sabem, então estão constantemente aprendendo. Ensine os filhos a ser os mais burros da sala. O mais burro da sala é aquele que aprende mais, que levanta a mão toda hora. Como é que é isso? Não entendi não. Aluno todo: burro, sou mesmo. Mas como é que é esse negócio aí? Me ensina, porque o trem está feio. Tem que ensinar os meninos a pagar mico. E o Eric Moussambani chegou lá. A denúncia estampada: os países ricos vilipendiam, usurpam todas as riquezas e tentam tirar a dignidade desse povo que mora nesses países pobres. Mas eles chegam numa Olimpíada, sabem que não vão ganhar, sabem que não sabem nadar, mas chegam lá e denunciam a diferença de um mundo predatório. E eu vou. E chegou lá e teve medo de pular na piscina porque estava com medo de se afogar. Por isso que ele não pulou junto com o pessoal da seletiva. Ficou ali. Devia estar pensando: gente, eu pulo ou não pulo? Eu vou morrer nesse treino. Porque treinava na maior piscina do país dele. A maior piscina do país tinha 20 metros. E ele pulou. E nadou sofrivelmente. Debatia-se dentro da água. Custou chegar lá do outro lado. Virou atabalhoadamente.
já estava se afogando no meio do caminho, ia levar a mão na raia, segundo o que ele disse para um repórter. Eu ia levar a mão na raia porque eu estava me afogando. Quando eu vi a plateia de pé, aí eu pensei comigo, agora eu morro, mas eu chego lá. Agora eu morro, mas eu chego lá. E voltou a se debater dentro d'água e foi, palavras dele, foi salvo da piscina. Um nadador olímpico foi salvo pela borda da piscina. Custou chegar lá. É por isso que esses seres humanos merecem o nosso crédito. Sabe por quê? Porque basta um descobrir o sentido da vida. E ele descobre o sentido não da vida dele, não do que ele faz, não do seu pacote, mas ele descobre o sentido da vida humana. Por isso aquela moça que chegou 3 horas depois do primeiro lugar nas Olimpíadas de 84, trôpega. Se é uma pessoa que não tem um pacote para entregar, 2 horas antes você chegava perto dela e falava assim: oi, pode parar de correr, já chegou lá, tem 1 hora. A pessoa que não tem um pacote, ufa, graças a Deus, nossa senhora, já não era sem tempo, demorou. Quem tem um pacote para entregar, não desiste, porque o objetivo da vida não é ganhar, o objetivo da vida é viver e desfrutar a vida. E ela se arrastou nos últimos 100 metros e chegou lá trôpega, cãibras de cima e embaixo, o que prova por A mais B que dor e sofrimento não tem nada a ver com felicidade, porque ela por dentro estava se escangalhando de felicidade. Eu vou chegar lá. Caiu. Os paramédicos queriam entrar para salvá-la. Ela fazia assim com o dedinho: não, eu chego. E chegou. E caiu nos braços do médico. E na hora que ela cai nos braços do médico, eu, na minha casa, ou qualquer ser humano que estava assistindo, se sentiu como também tivesse cruzado a linha. Porque é assim mesmo. Basta um descobrir o sentido, e ele descobre o sentido da vida humana. Toda e qualquer vida humana. Basta um se salvar, e ele salva o resto. Ele salva o resto. Tá ok? Se você acha que os exemplos estão muito longe de Olimpíada, eu adoro ser convidado para a festa de formatura. Você chega nas festas de formatura e aí começa. De repente você vê que as cenas típicas de festa de formatura, tem um casalzinho, já meio quebrado, desentocou um paletózinho da década de xadrez, uma gravatinha amarela, e está todo imponente com a veiazinha dele, né, grudada no ombro, né? E de repente você fica olhando, aí o mestre de cerimônia chama: fulano de tal. Aí sobe um jovem na plateia e vai. Na hora que sobe lá em cima, você olha o casalzinho, as lágrimas estão descendo. Aí você começa a imaginar quantas noites viradas no trabalho para juntar migalhas de dinheiro, como a Daniela Hipólito, que é sustentada pelo pai, que ganha um salário de manobrista de posto de gasolina. Manobrista de posto de gasolina. E aí você vê a pessoa toda imponente, com as lágrimas descendo, entregando o pacote. Eu trouxe meu filho para receber o diploma. E vai lá receber. Entrega o pacote com honra. Isso é amor, que é antídoto contra tudo quanto é tipo de droga, tudo quanto é tipo de desestruturação familiar, porque aglutina, porque chama a atenção. E como final, nos meus 5 minutos finais, eu vou dizer para vocês: alguém aqui conhece a lenda do amor? Porque eu deixei o amor por último. Já pode apagar se você quiser. Alguém sabe a lenda do amor? Então contarei para vocês em rápidas pinceladas. Era uma vez, no paraíso. Tá? Votem em mim. Isso é obra sua. Aí, peraí, agora tira daí, senão o povo não vai prestar atenção no que eu tenho. O número? Não, depois eu dou.
A seguinte história. No paraíso, era uma vez lá no paraíso, antes do homem existir, muito antes do homem existir, vivia lá no paraíso os vícios e as virtudes, tudo junto, que é a maravilha. Solidão, esperança, felicidade, o amor, o otimismo, o mau humor, a preguiça, tudo que é a maravilha, vivia tudo lá. E de repente a vida começou a ficar monótona. E aí um lá deu uma ideia, o otimismo, né? Provavelmente o otimismo, gente, vamos fazer esse trem aqui melhorar mais ainda? Vamos, esse trem vai ficar bom demais da conta. Vamos arrumar umas brincadeiras para a gente fazer aqui, porque enquanto o homem não é criado, a gente arruma uma treta qualquer para a gente fazer aqui. Aí de imediato o outro lá gritou e falou, não, então vamos brincar de pique-esconder. Ótimo, aí saiu uma voz lá do meio, loucura, deixa que eu conto. E já veio desesperada e já debruçou numa árvore lá do Éden e já começou. 1, 42, 5, 17. Que loucura contando, o que vocês queriam? E aí sai todo mundo para lá e o mau humor encostado numa das árvores. Eu não vou brincar. Brincadeira mais besta. E a preguiça, é mesmo, isso aí vai dar trabalho demais. Não vou mexer com isso não. Vamos deixar quieto, gente. E a esperança já vai saindo. Não, eu espero encontrar um lugar que eles não me acham de jeito nenhum. O amor saiu para lá, a humildade ninguém viu sair. E foi e vai sair, e de repente, e tá lá a loucura. Atenção, 31 de janeiro, cada um no seu puleiro. E aí virou as costas, 1, 2, 3 na preguiça, que estava encostada atrás de uma moitinha desse tamanho. Andou mais uns 4 passos, viu o mau humor encostado na árvore. 1, 2, 3 no mau humor. Não precisa dar 1, 2, 3 em mim, que eu não estou brincando. Já falei que não estou brincando, essas brincadeiras bobas. Nunca vi isso. Qualquer semelhança com algum amigo seu é mera coincidência. E aí foi saindo 1, 2, 3 na felicidade e ela sorriu. 1, 2, 3 na esperança e ela diz, que maravilha, nós vamos arrumar mais brincadeiras boas. E vai. E aí estava escurecendo, já estava escurão assim, faltava só um para ser encontrado, que era o amor. E aí a loucura desesperada, gente, eu tenho que achar esse amor. O pacote dela era achar o amor, e tem que achar. E eu não vou desistir enquanto não achar esse amor. E aí chegava perto de um, a esperança, você viu o amor? Eu falei, não, mas espera, vê. Da felicidade, você viu o amor? Vi, lindo, 1,90 m de altura, louro nos olhos. E vai. E de repente, desesperada, ela pegou um estilete, um espeto de churrasco, e saiu em tudo quanto é moita assim, que havia ela enfiava. E eu vou achar, de todo jeito eu vou achar. E de repente, lá pelas tantas, enfiou. Ai! Tirou, enfiou de novo. Ai! O amor levantou com os 2 olhos vazados. Loucura, minha filha, o que você fez comigo? Foi sem querer, querendo. E agora, menina, o que eu vou fazer da minha vida? E desse dia em diante, o amor anda pelo mundo, mas vem guiado pela loucura. Cuidado. Com tantas reflexões, e espero que todos possam ir para casa, que nós possamos ir para casa com uma pulga pelo menos atrás da orelha, para descobrir qual que é o nosso pacote e buscarmos não evitar esforços para poder entregar. Bom, nós temos alguns livros para serem sorteados. Mas antes de fazê-lo, eu gostaria primeiramente de convidar a todos para estarem aqui amanhã para assistir a palestra Família e Sexualidade com Emerson Pedersoli, psicólogo de Belo Horizonte, receber a chamegada do Zé Amaral, né? Isso mesmo. Então, eu gostaria de agora, nesse momento, para que nós pudéssemos brindar essa noite, convidar o nosso amigo Renato
para fazer a prece. E agradecer por mais essa oportunidade. Agradecer ao Zé Amaral pela sua fala. Jesus, te agradecemos imensamente pela oportunidade, pela mensagem. Obrigado ao Pai pela reencarnação. E nos colocamos, Senhor, como um trabalhador na propagação da verdade. Dar-nos força e coragem para que possamos buscar o sentido da vida e entregar o nosso pacote, buscando a felicidade. Obrigado e até a próxima oportunidade. Assim seja.